Aqui está mais um vídeo da coleção Pé ante Pé. Do tema funções, vamos falar de funções definidas por ramos. Consideremos uma função g real de variável real e a respectiva representação gráfica. Consideremos uma função h, também real de variável real e a respectiva representação gráfica. Vamos agora ter em conta a restrição da função g ao intervalo 2 aberto a mais infinito e a restrição da função h ao intervalo menos infinito a 2 fechado. Conjugando estas duas restrições, obtemos a representação gráfica de uma função f real de variável real. Diz-se que a função f está definida por ramos. Quanto à expressão analítica da função f, ela desdobra-se em dois ramos. É dada por x ao quadrado se x for menor ou igual a 2 e é dada por 1 se x for maior do que 2, sendo possível recorrer a qualquer uma das duas alternativas apresentadas. Vamos a um exemplo. Para calcular f de menos 3, devemos ter em conta que menos 3 é menor do que menos 1, pelo que o ramo a considerar é o primeiro. Para calcular f de 1, devemos ter em conta que 1 está compreendido entre 1 inclusive e 2 exclusive, pelo que devemos considerar o segundo ramo. Relativamente ao domínio da função f, devemos ter em conta o seguinte. O primeiro ramo permite obter a imagem de qualquer número real inferior a menos 1. Já o segundo ramo permite obter a imagem de números reais compreendidos entre 1 inclusive e 2 exclusive. Para o cálculo dos zeros de f, levanta-se a questão: qual o ramo a utilizar? A resposta é ambos, pelo que, neste caso, o cálculo dos zeros é realizado em duas etapas. Numa delas, vamos investigar a existência de zeros no intervalo menos infinito, menos 1 aberto. Na outra, vamos investigar a existência de zeros no intervalo 1 fechado a 2 aberto. Conjugando resultados obtidos em ambas as etapas, concluímos que a função tem exatamente dois zeros, menos 2 e raiz quadrada de 2. Para a representação gráfica da função f, e começando por considerar x menor do que menos 1, estando envolvida parte de uma reta, calculemos, por exemplo, a imagem de menos 3 por f, representando o ponto correspondente. Tem todo o interesse substituir em menos 2x menos 4 o x por menos 1. Como o ponto correspondente é ponto da reta envolvida, mas não ponto do gráfico de f, representa-se como bola aberta. Deste modo, parte da representação gráfica de f fica concluída. Para x compreendido entre 1 inclusive e 2 exclusive, comecemos por calcular f de 1 e representar o ponto correspondente. Mais uma vez, é interessante substituir na expressão x ao quadrado menos 2 o x por 2. Como o ponto correspondente é ponto da parábola envolvida, mas não ponto do gráfico de f, representa-se como bola aberta. O vértice da parábola e o seu esboço ajuda certamente a traçar a parte do gráfico de f em falta. Conjugando esta representação gráfica com informações anteriores, estamos em condições de responder a questões relativas a contradomínio, sinal, monotonia, extremos, injetividade, sobrejetividade.